Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Observas quando caminho e quando me deito. Conheces todos os meus caminhos. Antes que a palavra chegue à minha boca, tu já a conheces toda. Tu me cercas por detrás e pela frente e sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se subir aos céus, lá estás tu. Se fizer minha cama no abismo, lá também estás. Se tomar as asas da alvorada e me estabelecer nos confins do mar, mesmo aí a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, certamente as trevas me envolverão e a luz tornar-se a noite ao meu redor. Nem as trevas são escuras para ti. A noite brilha como o dia, tanto as trevas como a luz são iguais para ti. Porque foste tu que formaste os meus rins. Tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou pelo modo admirável como fui feito. As tuas obras são maravilhosas, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando fui feito em oculto e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles, antes que existisse qualquer um deles. Quão preciosos me são os teus pensamentos, ó Deus! Quão grande é a soma deles! Se os contasse, seriam em maior número que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Pai, eu acabei de orar o Salmo 139. E agora eu preciso de um momento só para deixar essa palavra pousar. Tu me sondas, tu me conheces, tu sabes tudo sobre mim. Cada pensamento antes de virar palavra, cada caminho antes de eu dar o passo, cada parte de mim que foi formada no escuro, longe dos olhos de qualquer pessoa, mas dentro dos teus olhos que nunca fecham. E a primeira coisa que eu sinto quando fico diante de uma verdade tão grande é que não existe fingimento aqui. Não precisa, não tem sentido, porque tu já sabes, tu já viste, tu já conheces o que eu tentaria esconder se achasse que era possível esconder. Então eu venho hoje sem máscara nenhuma, Pai. Sem a versão polida de mim que às vezes aparece quando estou preocupado com o que os outros vão achar. Só eu, do jeito que realmente sou, com os pensamentos que tive essa semana que eu não me orgulho, com as atitudes que eu gostaria de ter tomado diferente, com as palavras que saíram erradas, com as que deveriam ter saído e eu segurei por covardia. Tu me conheces assim. E ainda assim vieste ao meu encontro nessa manhã. E isso, Senhor, isso me desmancha por dentro. Senhor, o Salmo diz que tu me cercas por detrás e pela frente. Por detrás e pela frente. Dois lugares completamente opostos. Dois pontos de vulnerabilidade que todo ser humano tem. Por detrás é o passado. É o que já aconteceu. É o que ficou para trás, mas que às vezes ainda persegue. As memórias que voltam sem avisar. Os erros que o inimigo usa como argumento contra a gente. As feridas que cicatrizaram por fora, mas que ainda doem por dentro quando algo toca no lugar certo. O passado que a gente não consegue mudar, mas que às vezes insiste em definir o presente. Pela frente é o futuro. É o desconhecido, é o que ainda vai acontecer e que ninguém sabe como vai ser. E isso assusta, porque o ser humano não foi feito para viver no escuro sobre o futuro. A incerteza pesa. O não saber o que vem por aí gera ansiedade, gera medo, gera aquela sensação constante de que algo ruim pode estar à espreita. E tu cercas os dois, o que ficou atrás e o que ainda vai vir. Não há ponto cego na tua visão sobre a minha vida.
Não há momento da minha história que escapa do teu cuidado. Pai, que eu descanse nessa cobertura hoje. Que o passado não me persiga porque está nas tuas mãos. Que o futuro não me paralise porque também está nas tuas mãos. Que eu consiga viver o presente com a paz de quem sabe que está cercado por Deus dos dois lados. Em nome de Jesus, tu me teceste no ventre de minha mãe. Essa frase do Salmo 139 é uma das mais poderosas que existe quando a gente para pensar no que ela realmente está dizendo. Tecer é um trabalho manual. É um trabalho que exige atenção, que exige intenção. Cada fio colocado no lugar certo com um propósito. Cada parte do tecido pensada antes de ser executada. Nada por acidente. Nada aleatório. Tudo com cuidado. E Deus usou essa imagem para descrever como você foi feito. Não no sentido biológico apenas. No sentido de que cada parte de você, sua personalidade, seu jeito de pensar, seu senso de humor, suas habilidades naturais, as coisas que te movem, as coisas que te emocionam, a forma como você enxerga o mundo, tudo isso foi tecido. Foi colocado ali com intenção, com propósito, por um Deus que sabia exatamente o que estava fazendo. Isso significa que você não é resultado do acaso, não é uma combinação aleatória de genética e circunstância. Você é obra de Deus, trabalhada, pensada, amada desde a concepção. Senhor, que quem está ouvindo e que nunca se sentiu suficiente, receba essa verdade hoje. Que quem foi criado, achando que era um erro, entenda que nunca existiu erro no plano de Deus. Que cada pessoa que já se sentiu descartada pelo mundo encontre nessa palavra a confirmação de que foi tecida com amor e propósito, em nome de Jesus. Pai, o Salmo diz que no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles, antes que existisse qualquer um deles. Todos os meus dias, escritos, antes de existirem. Isso significa que esse dia de hoje já estava no livro de Deus antes de você nascer. Que o que vai acontecer hoje não é surpresa para Ele. Que as situações que você vai enfrentar, os encontros que vai ter, as decisões que vai precisar tomar, Deus já viu, já está preparado, já foi na frente. Isso não significa que não haverá dificuldade. Não é isso. Significa que nenhuma dificuldade vai aparecer sem que Deus já saiba o que ela é e já tenha providenciado o que você precisa para atravessá-la. É como uma mãe que prepara tudo antes do filho acordar. O café está na mesa antes de ele levantar. A roupa está separada. A mochila está pronta. Ele ainda nem abriu os olhos e a mãe já tratou de tudo. E quando ele acorda e encontra tudo preparado, sente que é amado. Que alguém pensou nele antes de ele precisar. Esse é o teu jeito, Senhor. Tu já preparaste esse dia antes de eu abrir os olhos. Já colocaste o que eu preciso no caminho. Já abri as portas certas. Já fechei o que precisa ficar fechado. Eu acordo e encontro tudo preparado, porque tens os meus dias escritos. E esse dia está no livro. Em nome de Jesus. Senhor, o Salmo 139 faz uma pergunta que me impacta toda vez que leio. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Essa não é uma pergunta de ameaça. Não é Deus dizendo que você não tem para onde correr. É uma pergunta de consolo. É a constatação de que não importa onde você esteja, Deus está lá também. Não há lugar tão alto que Deus não chegue. Não há lugar tão fundo que Deus não alcance. Não há lugar tão longe que Deus não alcance. E isso é importante porque tem pessoas que acham que se afastaram demais de Deus para voltar, que foram longe demais, que fizeram coisas sérias demais, que o caminho de volta é longo demais. E se convencem de que é melhor ficar onde estão porque já é tarde. Mas o Salmo diz, mesmo se eu fizer minha cama no Sheol, lá também estás. O Sheol era o lugar mais baixo que existia no entendimento bíblico.
o lugar mais fundo, mais escuro, mais distante. E mesmo lá, Deus está. Não tem fundo suficiente para escapar de Deus. Pai, que quem está no fundo agora saiba disso hoje, que não importa o quão fundo chegou, tu estás lá, que não importa o quão longe foi, tu alcanças, que o caminho de volta não começa com uma lista de coisas para resolver. Começa com um suspiro na direção certa, e tu já corres ao encontro. Em nome de Jesus. Eu quero orar agora sobre algo que o Salmo 139 diz de uma forma que pouca gente aplica na vida prática. É sobre os pensamentos de Deus para com a gente. O Salmo diz: quão preciosos me são os teus pensamentos, ó Deus! Quão grande é a soma deles! Se os contasse, seriam em maior número que os grãos de areia. Mais do que os grãos de areia. Tente contar os grãos de areia de uma praia, não de uma praia, de todas as praias do mundo, de todos os oceanos, de todos os desertos. É um número que a mente humana não consegue nem imaginar. E Deus pensa em você mais do que isso. Isso significa que não há momento do seu dia em que Deus não está pensando em você. Não há hora em que você some do radar de Deus. Não há período da sua vida, nem o mais esquecido, nem o mais sem graça, nem o mais difícil, em que os pensamentos de Deus não estão sobre você. Quando você está no trabalho, Deus está pensando em você. Quando você está no trânsito, Deus está pensando em você. Quando você está dormindo, Deus está pensando em você. Quando você acorda de madrugada com a mente pesada, Deus está pensando em você. Não de longe, com atenção, com cuidado, com amor. Pai, que essa verdade mude o jeito que eu me sinto nesse dia. Que eu caminhe hoje sabendo que os pensamentos de Deus estão sobre mim. Que não sou esquecido, que não sou ignorado, que sou constantemente pensado pelo Deus que criou tudo. Em nome de Jesus. Senhor, eu preciso parar agora e orar por algo que o Salmo 139 toca de um jeito muito específico. É sobre a identidade. Vivemos num tempo em que as pessoas estão completamente confusas sobre quem são. O mundo oferece identidades prontas o tempo todo. Te diz quem você deve ser baseado na sua profissão, no seu corpo, no seu relacionamento, na sua opinião política, no seu desempenho, no que você produz, no que você consome. E quando qualquer uma dessas coisas muda, quando você perde o emprego, quando o corpo muda, quando o relacionamento termina, a pessoa fica perdida, porque a identidade estava ancorada em algo que se move. Mas o Salmo 139 oferece uma identidade que não se move. Você é alguém que foi tecido por Deus, que foi pensado antes de existir, que tem os seus dias escritos no livro de Deus, que é cercado por Ele por detrás e pela frente, que é conhecido por Ele mais completamente do que qualquer pessoa te conhecerá. Essa é a identidade mais sólida que existe. Não depende do que você faz, depende de quem te fez. Não depende do que o mundo fala de você, depende do que Deus escreveu sobre você antes do mundo existir. Pai, que quem está perdido na identidade encontre o fundamento dela em Ti hoje. Que a pergunta "quem sou eu?" seja respondida não pelo espelho, não pelas redes sociais, não pela opinião dos outros, mas pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Senhor, eu oro agora por quem está com vergonha de si mesmo nessa manhã. Por quem olha no espelho e não gosta do que vê, não só fisicamente. Por quem olha para dentro e não gosta do que encontra, que se envergonha dos próprios pensamentos, que sente que se as pessoas soubessem de verdade como é por dentro, afastariam, que vive com medo de ser verdadeiramente conhecido porque tem certeza de que ser conhecido é ser rejeitado. Pai, o Salmo 139 diz que Tu me conheces completamente, mais completamente do que eu me conheço.
Sabes os pensamentos antes de virarem palavras. Viste a substância informe antes de eu ter forma. Não há parte de mim que é surpresa para ti. E mesmo assim, tu me amas. Mesmo assim, tu me pensas mais do que os grãos de areia. Mesmo assim, tu escrevestes os meus dias no teu livro. O conhecimento mais completo que existe sobre mim está em ti. E esse conhecimento não afastou, aproximou. E quem está com vergonha de si mesmo receba isso hoje, Senhor. Que o lugar que eles mais escondem seja exatamente o lugar onde o teu amor entra agora. Que ser completamente conhecido por ti seja a coisa mais libertadora que eles experimentam nessa oração. Em nome de Jesus, Pai, o Salmo termina com uma oração que eu quero fazer com tudo que tenho agora. Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Examina-me. Não é uma oração fácil de fazer, porque pedir para Deus examinar é pedir para Ele apontar o que está errado. E isso exige humildade, exige disposição de ouvir o que talvez não queira ouvir. Exige coragem de deixar Deus mexer nos lugares que a gente normalmente protege. Mas é a oração mais sábia que existe, porque é melhor Deus apontar o caminho mau agora, antes que ele cause dano, do que a gente continuar nele, sem perceber até que o estrago esteja feito. Então eu faço essa oração agora, Pai. Examina o meu coração, não para me condenar, mas para me guiar, não para me destruir, mas para me corrigir com amor. Se há alguma atitude que está me afastando de ti, mostra. Se há algum pensamento que está me prejudicando, revela. Se há algum caminho que estou tomando que não é o teu caminho, redireciona. Eu confio na tua examinação, Senhor, porque sei que o objetivo de tudo que encontrares é me guiar pelo caminho eterno. E o caminho eterno é o melhor caminho que existe. Em nome de Jesus. Senhor, eu quero agora orar de uma forma muito concreta sobre o dia que está começando, porque o Salmo 139 não é só para contemplar, é para viver. Se tu me conheces cada passo antes de eu dar, então eu posso confiar que tu sabes o que esse dia vai pedir de mim. Se tens os meus dias escritos no teu livro, então o que vai acontecer hoje não é surpresa para ti. E se não é surpresa para ti, então posso enfrentar o desconhecido do meu dia com a paz de quem está nas mãos de quem já sabe tudo. Eu oro pela primeira coisa que vem na minha cabeça quando penso em hoje, a situação que está pesando, a conversa difícil que está agendada, a decisão que precisa ser tomada, o encontro que está me preocupando, o problema que ainda não tem solução à vista. Pai, tu já viste essa situação. Já estás lá nela. Já tens o que eu preciso para atravessá-la. Não preciso entrar nela sozinho, achando que vou ter que inventar na hora. Tu estás lá antes de mim. E o mesmo Deus que me conhece completamente também conhece completamente a situação que estou enfrentando. E esse Deus está do meu lado. Eu entre nesse dia com essa certeza, não com arrogância, com fé quieta e firme. Tu já estás lá. Em nome de Jesus, Pai, eu preciso orar agora sobre os pensamentos. Porque o Salmo 139 fala muito sobre pensamentos. E a gente vive num tempo em que a guerra dos pensamentos é real e constante. Tu sabes os meus pensamentos de longe. Antes de eu pensar, tu sabes. E isso significa que tu também sabes quando os pensamentos ruins aparecem, quando a inveja surge, quando o ressentimento volta, quando o pensamento impuro aparece, quando o desânimo instala, quando a dúvida sobre ti mesmo bate. Tu sabes, e não te surpreende, e não te decepcionas da forma que eu imagino que te decepciones, porque tu entendes a luta. Tu te fizeste gente em Jesus e sentiste a pressão dos pensamentos também. Hebreus diz que Jesus foi tentado em tudo como nós, mas sem pecado.
Ele sabe como é ter o pensamento errado bater na porta. A questão não é que o pensamento ruim nunca apareça. A questão é o que a gente faz com ele quando aparece. E a resposta do Salmo é trazer para Deus: examina-me. Conhece os meus pensamentos. Não esconde. Traz para a luz. Porque o que está na luz não tem poder de agir nas sombras. Senhor, eu trago os meus pensamentos para Ti agora. Os que me envergonham, os que me assustam, os que eu não queria ter. Examina tudo e guia pelo caminho eterno. Em nome de Jesus. Eu quero falar agora sobre algo que o Salmo 139 ensina sem dizer diretamente. É sobre o valor de cada pessoa. Quando você entende que foi tecido por Deus, que os seus dias foram escritos por Ele antes de existirem, que Ele pensa em você mais do que os grãos de areia, é impossível continuar achando que você não tem valor. O valor não vem do que você produz, não vem do quanto você ganha, não vem de quantas pessoas te admiram, não vem do seu desempenho, não vem da sua aparência. O valor vem de quem te fez e de quanto Ele te acha precioso. E Deus achou que você valia a morte do próprio Filho. Essa é a avaliação que Deus fez de você. Não uma avaliação apressada. Uma avaliação feita com total conhecimento de quem você é, de tudo que você faria, de todos os seus erros e de todos os seus acertos. Com conhecimento completo, Deus olhou para você e disse: vale a pena. Vale o sangue do meu filho. Essa é a sua avaliação de mercado diante de Deus. Inestimável. Não há preço que cubra. Não há negócio que iguale. Você é o que Deus considerou digno da maior entrega que existia. Pai, que quem acorda se sentindo sem valor ouça isso hoje de uma forma que mude algo por dentro. Que o julgamento de Deus sobre o valor deles seja mais alto do que o julgamento que eles fazem de si mesmos. Em nome de Jesus. Senhor, eu oro agora por quem está num momento de crise de fé, por quem está questionando se Deus existe, se Ele se importa, se a fé que sempre teve ainda faz sentido. Às vezes essas crises vêm depois de uma perda. Às vezes vêm depois de uma oração não respondida do jeito que a pessoa esperava. Às vezes vem de uma ferida causada pela própria igreja. Às vezes vem de uma fase intelectual em que as perguntas parecem maiores do que as respostas. E o Salmo 139 não faz teologia complicada. Não dá argumentos filosóficos. Só descreve uma experiência. A experiência de alguém que se sentiu completamente conhecido por Deus. Que percebeu que mesmo nos lugares mais baixos, Deus estava lá. Que mesmo quando tentou fugir da presença, não conseguiu porque não há lugar sem presença de Deus. Pai, que quem está em crise de fé encontre nessa palavra não um argumento, mas uma experiência, que tu te tornes real para eles de uma forma que vai além do intelecto, que a tua presença seja sentida de um jeito que a dúvida não consegue contestar. Que tu chegues nos lugares onde as perguntas estão e sejas a resposta que a razão não alcança, mas o coração reconhece. Em nome de Jesus. Pai, o Salmo 139 diz que mesmo as trevas não são escuras para ti, que a noite brilha como o dia, que tanto as trevas como a luz são iguais para ti. Eu quero orar sobre as trevas agora. Não as trevas espirituais no sentido de maldade, as trevas do sofrimento, as trevas do luto, as trevas da depressão, as trevas da fase em que tudo parece escuro e pesado e sem saída. Aquele período da vida que a pessoa olha para trás e chama de fase escura. Para nós, as trevas mudam tudo. A escuridão desorientam, fazem a gente perder a noção de onde está, de qual direção seguir, de como as coisas realmente são. Mas, para Deus não. Para Deus, a tua fase mais escura é tão visível quanto a tua fase mais iluminada.
Ele te vê igualmente bem no sofrimento e na alegria, no luto e na festa, na crise e na abundância. Não há escuridão que dificulte a visão de Deus sobre a tua vida. Senhor, eu oro por quem está na escuridão agora, por quem está na fase mais difícil que já viveu, que eles saibam que tu os vês com a mesma clareza que tinhas quando tudo estava bem, que a escuridão ao redor não afeta a visão de Deus sobre eles, que eles são vistos, conhecidos, amados, mesmo no escuro. Em nome de Jesus, eu quero orar agora de uma forma específica pelas famílias, porque o Salmo 139 fala de formação, de origem, de como cada pessoa foi feita. E cada pessoa foi feita dentro de um contexto familiar. E esse contexto nem sempre foi saudável. Senhor, eu oro por quem carrega feridas de família, por quem foi criado num lar onde havia violência, onde havia abandono, onde havia palavras que destruíam em vez de construir. Por quem aprendeu em casa que não era suficiente, que não era amado, que era um fardo, que estava atrapalhando. Essas palavras entram fundo, especialmente quando vêm de quem deveria proteger. E às vezes a pessoa passa a vida inteira carregando essas palavras como se fossem verdade, organizando a vida ao redor delas, tomando decisões baseadas nelas. Mas o Salmo 139 fala mais alto do que qualquer palavra humana. Diz que foste tecido por Deus, que és obra das mãos dele, que os dias que tens pela frente foram escritos por ele com propósito, que és precisamente o que ele quis criar. Pai, que as palavras que foram ditas por pessoas que erraram sejam substituídas pelas tuas palavras sobre cada filho, cada filha que está ouvindo agora. Que a voz de Deus seja mais alta e mais permanente do que qualquer voz humana que tentou definir quem eles são. Em nome de Jesus. Senhor, eu preciso orar agora por algo que acontece muito, mas que raramente é falado numa oração. É sobre o cansaço de sempre ter que ser forte. Tem pessoas que aprenderam desde cedo que não podem demonstrar fraqueza, que precisam ser a pedra para os outros, que sempre tem que ter uma solução, que não podem desabar porque se desabarem, quem vai segurar tudo? Mães que não podem chorar porque os filhos estão olhando. Pais que não podem demonstrar medo porque precisam passar segurança. Líderes que não podem se mostrar perdidos porque alguém depende deles. E esse peso acumula. Por anos, em silêncio, sem que ninguém perceba, porque a pessoa aprendeu muito bem a esconder. Mas o Salmo 139 diz que Deus conhece tudo, incluindo esse cansaço que está escondido, incluindo essa exaustão de ser forte que ninguém vê, incluindo a fragilidade que está guardada às 7 chaves porque não houve espaço seguro para mostrar. Pai, esse espaço existe aqui, nessa oração, na tua presença. Para quem está cansado de ser forte, eu oro agora, que eles possam descansar diante de ti, que não precisem segurar nada aqui, que a força que saiu seja reposta pela tua graça, que o cansaço que ficou escondido seja visto e cuidado por ti. Em nome de Jesus. Pai, eu quero falar agora sobre o final do Salmo 139. Guia-me pelo caminho eterno. Caminho eterno. Não o caminho mais fácil, não o caminho mais curto, não o caminho que gera mais aprovação humana. O caminho eterno. O caminho eterno é o caminho que tem valor além desta vida, que constrói algo que não vai ser destruído pelo tempo, que honra a Deus, que serve as pessoas, que deixa uma marca boa, que um dia, quando a gente estiver diante de Deus, vai fazer sentido ter escolhido. Às vezes esse caminho é mais estreito. É o que Jesus disse. Estreito e difícil é o caminho que leva à vida. Não porque Deus quer nos fazer sofrer, mas porque o caminho largo é fácil de percorrer e leva para o lugar errado. E o caminho estreito exige escolha.
exige renúncia. Exige disposição de abrir mão do conveniente para escolher o correto. Senhor, eu quero o caminho eterno, mesmo que seja mais estreito, mesmo que exija mais de mim, mesmo que a escolha certa às vezes seja a mais difícil. Guia-me, Pai. Mostra-me onde o caminho leva. Dá-me coragem para seguir mesmo quando não é o caminho mais popular, mesmo quando as pessoas ao redor vão pelo largo, que eu vá pelo eterno. Em nome de Jesus. Senhor, eu oro agora por quem está numa encruzilhada, por quem tem 2 ou mais opções à frente e não sabe qual escolher, por quem tomou uma decisão importante que vai mudar o rumo da vida e está com medo de errar. Tu conheces o final de cada caminho, não só o começo que está visível agora, o meio, o fim, as consequências, os frutos. Tu vês o que cada escolha vai produzir muito além do que qualquer pessoa consegue enxergar. E tu prometeste em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, que se a gente confiar em ti com todo o coração e não se apoiar no próprio entendimento, em todos os caminhos te reconhecer, tu endireitarás as veredas. Não que vai ser óbvio sempre, mas que tu guiarás, que a vereda vai ser endireitada por ti. Pai, eu clamo isso sobre quem está na encruzilhada hoje, que tu endireites a vereda deles, que a escolha certa se torne mais clara, que o teu Espírito Santo fale no coração deles de uma forma que eles reconheçam, que a paz de Deus seja o árbitro das decisões, como diz a tua palavra em Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Onde houver paz de Deus, é por aí. Em nome de Jesus. Pai, eu quero orar por cura agora, por cura de um jeito amplo, não só física, embora eu ore pela física também. Cura de memórias que ficaram como ferida, memórias de situações humilhantes, de momentos de abuso, de perdas que deixaram um buraco, de traições que destruíram a confiança. Essas memórias às vezes surgem sem aviso, às vezes no meio de um dia comum, às vezes de madrugada. E quando aparecem, doem como se tivesse acontecido ontem. Senhor, tu que conheces cada parte de mim, conheces essas memórias também. Sabes exatamente o que aconteceu. Sabes o quanto doeu. Sabes o quanto ainda dói. E tens poder para curar o que está ferido lá dentro. Não a cura de esquecer. Não é isso que eu peço, mas a cura de lembrar, sem ser destruído. A cura de carregar a história sem ser escravizado por ela. A cura de conseguir olhar para o passado sem que ele roube o presente. A cura que transforma a cicatriz em testemunho em vez de em prisão. Pai, essa cura que só tu podes dar, eu clamo sobre cada coração que está ferido por memória agora. Que a tua mão de cura passe por cada ferida aberta. Que o que foi quebrado comece a ser restaurado. Em nome de Jesus. Senhor, eu me aproximo do fim dessa oração e quero fazer uma última declaração baseada no Salmo 139. Você que está ouvindo essa oração agora, você é conhecido, completamente conhecido. Não existe detalhe da sua vida que passou despercebido por Deus. Não existe parte de você que Ele não viu. Não existe pensamento seu que Ele não soube. Não existe momento da sua história que Ele não acompanhou. Esse conhecimento completo não gerou rejeição, gerou amor, gerou cuidado, gerou a decisão de te cercar por detrás e pela frente, de colocar a mão sobre você, de tecer cada parte de você com intenção, de escrever os seus dias no livro antes de qualquer dia existir. Você não é um acidente, não é uma coincidência, não é produto do acaso, é obra intencional das mãos de Deus, com propósito, com valor, com uma história que ainda não acabou e que tem páginas que vão surpreender até você mesmo. E essa manhã, marque algo por dentro, que o Salmo 139 não seja só texto que você ouviu, que seja uma experiência de ser verdadeiramente conhecido
e ainda assim completamente amado, porque é exatamente isso que você é para Deus, conhecido e amado, ao mesmo tempo, para sempre. Em nome de Jesus. Pai amado, eu encerro essa oração com o coração transbordando de gratidão por quem Tu és. Por um Deus que não ficou distante observando de longe, que entrou na história, que se fez presente, que se fez pessoa, que caminhou no pó da estrada, que tocou em leprosos, que chorou no túmulo de Lázaro, que teve fome, que se cansou, que dormiu, que se fez completamente humano para que a humanidade pudesse ser completamente alcançada. Por um Deus que me conhece mais do que eu me conheço e que mesmo assim continua comigo, que vai comigo no dia de hoje, que já está no amanhã me esperando, que estava no meu ontem quando eu não percebia a presença. Por um Deus que me teceu com cuidado, que pensou em cada detalhe de quem eu sou, que escreveu os meus dias com amor antes de qualquer dia existir. Obrigado, Senhor, por ser esse Deus, por ser esse Pai, por ser esse amigo que permanece, por ser esse guardião que não dorme, por ser esse amor que não acaba. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre cada vida que esteve presente nessa oração. Que o Salmo 139 seja vivo e real em cada história. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, o Salmo 139 é uma das palavras mais pessoais que existe na Bíblia inteira, porque ele não fala de Deus em geral, fala de Deus e você, especificamente, individualmente, como se não existisse mais ninguém no universo além de você e Ele. E essa é exatamente a realidade. Quando Deus olha para você, Ele não te vê no meio de uma multidão. Ele te vê, a você, com nome, com história, com tudo que você está carregando nessa manhã. Leva uma coisa com você desse tempo de oração. Pode ser a imagem de ser tecido por Deus. Pode ser a certeza de que os teus dias estão no livro dele. Pode ser o consolo de que não há lugar tão fundo que Deus não alcance. Pode ser a paz de saber que é cercado por Ele por detrás e pela frente. Escolhe o que tocou mais fundo. E quando o dia ficar pesado, volta nessa verdade. Se essa oração te abençoou, inscreva-se no canal Falando com Deus Pai e clique no sino. Todos os dias tem uma nova oração aqui, para você começar o dia na presença de Deus. Compartilha com alguém que precisa ser lembrado hoje de que é completamente conhecido e completamente amado por Deus. Fique com Deus.